Estamos no Tratado de Shkalim, na página Yud Aleph, página 11, na segunda linha. A gente estudou na Mishnah, na página passada, que Abba Shaul nos disse que a ponte que tinha entre o Beit HaMikdash até o monte onde eles queimavam a vaca vermelha, ela era construída através dos Kohanim Gdolim. Os Kohanim Gdolim, eles pagavam para construir essa ponte. Fala, Gemara. Amar Rab Hanina, disse Rab Hanina, Shachtzit Gdolá itav bnei Kohanim Gdolim. Tinha um grande orgulho, os Kohanim Gdolim eles tinham. Eles eram orgulhosos. Por quê? Porque eles tiravam, eles usavam 60 Kikarei Zahav, tipo de moedas de ouro para construir essa ponte. Ou seja, eles gastavam muito dinheiro com essa ponte para se gabar. Fala Gemara, mas ainda Shayak Shel Pará Omed, já tinha a ponte construída da vez passada que usaram para a vaca vermelha passada. E mesmo assim, e ninguém queria levar a vaca vermelha com a ponte do amigo dele. Eles destruíam a ponte, ela sotrou, o Bonel também ele construía do dinheiro dele próprio. Eles se orgulhavam, olha, essa minha ponte que eu construí com 60 moedas de ouro. Pergunta a Gemara, como que a gente pode explicar isso que eles construíam cada um sozinho? De orgulho, esse Rabula com Miramana, Vatani Shimon HaTzadik, Shtei Parot Asa, estudou numa braita que o Shimon HaTzadik, o Shimon, o grande justo, ele fez 2 parotas do monte, ele fez 2 vacas vermelhas, ou seja, ele queimou 2 vezes a vaca vermelha. Por quê? Porque cada vez que queimava a vaca vermelha, dava para usar para muito tempo. O pó de uma vaca, um pouquinho de pó para cada pessoa, então se usava as vacas vermelhas por muito tempo. Então mesmo assim, esse Shimon HaTzadik, esse grande justo Shimon, ele fez 2 vacas vermelhas. E não com a ponte que ele usou na primeira vez, ele usou a segunda vez. Será que a gente pode falar que o Shimon HaTzadik, ele era um orgulhoso? Ele era um tzadik, ele era uma pessoa justa. Fala Gemara, Maikedon, então por qual que é o motivo que eles não usavam a ponte da pessoa, dos amigos deles? Aqui é uma coisa especial na Pará do Mar. A gente vê várias vezes nas Gemarot que na vaca vermelha eles fizeram muitos decretos e colocaram muitos detalhes novos. Chachamim inovaram para a Pará do Mar. Ou seja, a gente sabe que existiam os Tzdokim. Tzdokim era um grupo, uma seita que saiu da Yadut. E eles não acreditavam em Torá Shebal Peh, não acreditavam no que a gente tinha dos nossos sábios, só acreditavam no que estava escrito na Torá de uma forma explícita. Então eles achavam que o Kohen Gadol que tinha que fazer a Pará do Mar, que tinha que queimar a Pará do Mar, ele não podia ser Tvul Yom. Ou seja, se ele ficou também naquele próprio dia, ele se imergiu no mikve, ele não pode mais fazer a Pará do Mar até o anoitecer. Já a gente sabe, dos nossos sábios, que o Tvul Yom, uma pessoa que fez a Tefilá no próprio dia, ele pode fazer a Pará do Mar. Então, para tirar da opinião dos Tzdokim, para mostrar que a gente não concorda com os Tzdokim, os Chachamim iam e impurificavam o Kohen Gadol com um inseto, alguma coisa para ele ficar impuro, e aí ele se emergia no mikve, e aí ele ia fazer o Pará do Mar. Já que a gente chegava a impurificar o Kohen Gadol, a gente quer mostrar que não é que Pará do Mar é uma coisa livre, pode fazer o que quiser. Então fizeram muitos decretos e julgaram as leis de uma forma muito rigorosa, as leis do Pará do Mar, as leis da vaca vermelha. Então uma das outras coisas que eles falaram, olha, cada Kohen Gadol vai construir a ponte dele, para mostrar que a vaca vermelha, as leis dela são coisas muito rigorosas. Fala Gemara, Tani, Zizim vekotlin, hayu yotzim mikan mikan. Fala Gemara, nessa ponte não era uma ponte que dava para olhar para fora dela. Eles construíam em volta delas paredes, para o Kohen Gadol não poder olhar o que está acontecendo em volta. Por quê?
כדי שלא יצאו ויציצו הכהנים ויתאמו. Para os Kohanim גדולים, quando eles levavam a vaca vermelha, não olhar para fora. E se ele olhar para fora, pode ser que tenha algum túmulo do lado dessa ponte, e a impureza vai subir do túmulo para cima, e ele com a cabeça para fora vai ficar impuro. Então eles colocavam paredes, de todo jeito que o Kohen Gadol não podia olhar para fora, então ele ficava puro. Agora eu vou falar Gemara. Rabbi Akiva Omer, en mistakrim. A gente estudou na Gemara antes, na Mishnah, que Rabbi Ishmael nos disse que o que sobrava na lishká, que sobrava no armazém das moedas, eles compravam vinho, óleo e farinha. Para quê? Para que as pessoas que precisavam sacrificar sacrifícios de vinho, óleo e farinha, eles iam para o Beit HaMikdash, compravam do Beit HaMikdash o que eles precisavam, pagavam um pouquinho mais, e o Beit HaMikdash saía lucrando. Assim Rabbi Ishmael nos disse que isso que se faz com as sobras das moedas que sobraram no armazém. Já Rabbi Akiva disse para a gente não, que a gente não pode fazer lucro com o dinheiro do Beit HaMikdash. Por quê? Porque talvez o Beit HaMikdash vai acabar perdendo, porque se o preço da farinha, do óleo e do vinho desceu, então o Beit HaMikdash pagou por mais, ele vai vender por menos, então o Beit HaMikdash vai sair perdendo dinheiro. Então fala agora, aqui vamos ver, em mistakri. Então o que ele pode fazer? Ela, se ele quiser, ele pode pegar as moedas do Hekdesh, comprar vinho, óleo e farinha, mas entanto que ele pegue sobre ele a responsabilidade da perca. Ou seja, se o preço realmente cair, então ele vai arcar com as consequências, ou seja, ele vai pagar para o Beit HaMikdash o que faltar. E o quê? E o lucro vai ser do Beit HaMikdash. Nesse caso, Rabbi Akiva também concorda. Então, de novo, ela se ele quiser, a perca vai ser dele, e o lucro vai ser do Beit HaMikdash, mutar, aí pode. Que a da Barzimna, como aquela pessoa chamada Barzimna, itpaket gabei madal deyatmi. Alguém deu para ele cuidar as posses de órfãos que eles são considerados como pobres, porque eles não têm quem toma conta deles. E o que? Esse Barzimna, ele estava tomando conta das posses desses órfãos. Ele veio e perguntou para Rabi Mana, será que eu posso fazer lucro com essas posses? Eu posso usar, vender, comprar e ganhar dinheiro para eles? Amalei, ele respondeu para ele, se você concorda que a perda, se eles acabaram perdendo com esses negócios que você fizer, vai ser sua, você vai pagar para eles. Veagra e o lucro vai ser de vocês dois. Shari, aí é permitido. Ou seja, você pode usar para fazer lucro e pegar uma porcentagem pelo trabalho que você está fazendo, mas se tiver alguma perca, você tem que arcar com a responsabilidade da perca. Rabbi Abarada, agora conta uma história, que Rabbi Abarada, Ispaket Gabei Madal, de Yatmin, ele recebeu para cuidar as posses de algum órfão, e ele fez dessa maneira, ele arcou com as consequências da perca e ele acabou lucrando, fez negócios com o dinheiro desses órfãos. Motar Peirot. Fala Gemara, Matnitin de Rabbi Ishmael. Essa parte da Mishnah que nos diz que Motar Peirot é para o Kaitza Mizbech, está indo de acordo com Rabbi Ishmael. Por quê? De Rabbi Bar Yosef, Patar Matnita, que Rabbi Bar Yosef explicou a nossa Mishnah, o que quer dizer Motar Peirot? Motar Peirot, Schale Hekdesh. O que são esses Motar Peirot? Motar Peirot são as sobras dos frutos. O que é a sobra dos frutos? É esse lucro que Rabbi Ishmael, ele nos permitiu usar o dinheiro do Beit HaMikdash para lucrar, ou seja, comprar farinha e vender por mais caro, e o Beit HaMikdash lucrar. Então, esse dinheiro que eles lucraram, o que se faz com esse dinheiro? Então, Rabbi Ishmael nos disse que a gente usa para os sacrifícios de Olá quando o Mizbech está vazio. Então, quem sustenta esse Motar Peirot? Somente o Rabbi Ishmael, que ele sustenta que se pode fazer lucro com o dinheiro do Beit HaMikdash. Motar Nesachim, o que é esses Motar Nesachim? Explica Rabbi Bar Yosef, o que são esses Motar Nesachim que a Mishnah se refere para eles? Zu Se'arivit, como a gente explicou já na Mishnah, que essa é a quarta Se'a, ou seja, o Beit HaMikdash foi no começo do ano, foi para um vendedor e falou, olha, o ano inteiro você vai me dá farinha, óleo e vinho, você vai ser o meu fornecedor. E o que? A gente vai combinar um preço de agora. O preço é 4 CA é uma medida, para 1 sela. O que acontece se no decorrer do ano o preço
dessa farinha, do óleo e do vinho caiu ou subiu, então sempre o Hegdesh vai sair ganhando. Assim é a Halachá. Caso o preço subiu e agora 3 CA valem um sera e não 4, esse vendedor tem que dar esse quarto CA para o Beit HaMikdash. Porém, já que esse CA não foi comprado pelo dinheiro do Beit HaMikdash, ele não pode ser sacrificado, é como se fosse um presente que esse vendedor está dando. Então esse CA não pode ser sacrificado, porque ele não foi comprado com o dinheiro do Beit HaMikdash, do armazém, das novas moedas, não foi comprado. Então o que a gente faz com essa quarta CA que ela foi dada por esse vendedor? Então fala a Mishnah que Motar Nesachim, de acordo com Rabi Akiva, é usada para Klisharet. Mas isso que Rabi Bar Yosef veio explicar para a gente. Motar Peirot é o lucro que se faz com o dinheiro do Beit HaMikdash. Motar Nesachim é esse quarta CA que o vendedor dá para o Beit HaMikdash. Assim Rabi Bar Yosef explicou a Mishnah. Rabi Yochanan Patar Matnita. Rabi Yochanan explicou a Mishnah de outra maneira. Motar Peirot, o que quer dizer Motar Peirot? Motar Peirot não quer dizer o lucro que se faz com o dinheiro do Beit HaMikdash, e sim, Zusei Sa'arevit. Essa é a quarta CA que o vendedor dá mais para o Beit HaMikdash. Ele discorda que a explicação de Motar Peirot quer dizer uma outra coisa, não quer dizer o lucro do Beit HaMikdash, e sim essa quarta CA que o vendedor dá para eles. E Motar Nesachim. E agora aqui, como Rabi Yochanan vai explicar Motar Nesachim, que do jeito que Rabi Yosef explicou Motar Nesachim, ele explica Motar Peirot. Então fala Rabi Yochanan, le birutzim. O que é birutzim? Birutzim é quando a gente vinha para o Beit HaMikdash trazer a farinha para sacrificar com um sacrifício de farinha, a gente tinha que medir com um certo utensílio de medida que era chamado Isaron. Isaron é uma medida, é 1/10 de uma ifá. Então essa medida, quando eles mediam, eles enchiam a medida. E quando ele estava cheio, às vezes tinha um montinho em cima da medida. Esse montinho, ele é chamado de Godesh. Também faz parte da medida. Agora tem uma coisa que chama Birutzim. Birutzim é depois desse monte. A farinha que cai do monte, isso é chamado Birutzim. Isso em farinha ou em qualquer coisa líquida, óleo e vinho. A pessoa enchia a medida de óleo, não um Isaron, sim um Lug, ou Hatzilug, tinha 6 medidas no Beit HaMikdash. Bezerra a gente vai discutir isso no Tratado de Menachot. Mas ele enchia a medida. Então primeiro tinha o Godesh, um pouquinho o vinho, ele é mais grosso, então ele fica um pouquinho assim, um montinho em cima do copo, ou dessa medida. E tem os birutzim que já caem, já despejam no copo, e esses são os birutzim. Então o que são? Motar Nesachim. Esses Motar Nesachim, que é? Esses birutzim, essa parte do vinho que caía, que também tinha Kedushá, também tinha santidade. E isso discutem aqui, os Tanaim da Mishnah, o que a gente faz? Por exemplo, de acordo com o Rabi Akiva, a gente usa esses birutzim para comprar ou para fazer os utensílios que eram usados no Beit HaMikdash, os Klisharet. Pergunta a Gemara, Veletre Rabi Bar Yosef le birutzim? Pergunta a Gemara, o que Rabi Bar Yosef faz com os birutzim? Ele não explica em nenhum conceito que está escrito na Mishnah, ele explica que são os birutzim. Então o que ele vai fazer com esses birutzim? A Mara Bchizkia, Made na fala esse Arvid, na fala birutzim. Fala que Rabi Yosef sustenta que o que você fazia com aquele quarta CA que o vendedor dava a mais, o que se fazia com aquela quarta CA? A mesma coisa se fazia com esses birutzim. Fala Gemara agora, Aldaite de Rabi Bar Yosef, Nicha em mistakrim beshel Hekdesh, אף לא בשל עניים, לפיכך זה וזה לא היו מודים בפירות. Fala, Gemara, no final da Mishnah a gente vê que a Mishnah fala pra gente que Rabi Akiva e Rabi Hanina, as Sgan HaKohanim, eles discordam com o conceito de Motar Peirot. Por quê? Então fala, Gemara, que de acordo com Rabi Akiva e Rabi Yosef, isso está explicado. Por quê? Porque Rabi Ishmael ele sustenta que a gente pode fazer lucro com o dinheiro do Beit HaMikdash. Então Rabi Ishmael sustenta que existe Motar Peirot. Já Rabi Akiva e Rabi Hanina, as Sgan HaKohanim sustentam que a gente não pode usar o dinheiro do Beit HaMikdash para criar lucro. Então eles discordam com todo o conceito de Motar Peirot. Isso é só de acordo com Rabi Akiva e Rabi Yosef, que explica que Motar Peirot é esse lucro que Beit HaMikdash lucrava. Aldaite de Rabi Yochanan, porém, de acordo com a opinião de Rabi Yochanan, que Motar Peirot quer dizer esse quarto CA que a gente dava que o vendedor tinha que dar mais para o Beit HaMikdash, caixa,
por que Rabi Akiva e Rabi Hanina Sgan Kohanim discordam de Rabi Ishmael o que se faz com Motar Peirot? Ve'atanina, a gente estudou numa braita que todo mundo concorda, mesmo Rabi Akiva e Rabi Hanina Sgan Kohanim, Amdu Migimel, essa pergunta, se a farinha, o óleo, o vinho e todas essas coisas subiram o preço para 3 CA para 1 sela, o vendedor tem que dar o quarto. Então, de acordo com todo mundo, o vendedor dá o quarto. O que se faz com esse quarto CA de acordo com Rabi Akiva e Rabi Hanina Sgan Kohanim? Então, como que eles podem dizer na Mishnah, Vetanina zevezer lo aí modim bepeirot? Como eles discordam com peirot? Aí, de acordo com eles, também tem esse motar peirot. Fala agora não. Quando a Mishnah fala que eles discordam com Motar Peirot, não é que eles discordam com Rabi Ishmael que não existe o conceito bichlal de Motar Peirot. Existe o conceito de Motar Peirot. Mas o que se faz com Motar Peirot eles discutem. Rabi Ishmael disse que o que se faz com Motar Peirot a gente dá para os korbanot de Olá quando o Mizbeach está vazio. Eles discordam. Fala agora, lo aí o modim bepeirot bekais la Mizbeach. Eles não sustentam. Eles não concordam que se usa essa quarto CA para trazer sacrifícios de Olá quando o Mizbeach está vazio. Eles sustentam que a gente usa esse quarto CA para fazer utensílios para o Beit HaMikdash, para o uso do Beit HaMikdash. Então a Gemara discutiu antes o assunto de birutzim, que o que é? Que essa parte da farinha, essa parte do óleo que cai para fora, o que se faz com ele? Fala agora, isso você pode discutir nesses birutzim que pertencem ao público. O que a gente faz? Será que os birutzei achid, o que caiu dos sacrifícios de uma pessoa particular que trouxe para o Beit HaMikdash, será que é a mesma halachá? A gente também pode usar para as coisas que a Mishnah fala que pode usar? Será que a gente pode usar para klei sharet, para utensílios, para servir o Beit HaMikdash? A gente sabe que a gente não pode ter utensílios que servem ao Beit HaMikdash que foram doados através de uma pessoa particular. Fala agora, não tem problema. Como a gente estudou, a gente estudou antes que uma mulher que fez uma das roupas do Kohen Gadol para o filho dela é kasher, o Kohen Gadol pode usar essa roupa. Essa roupa pertence a uma pessoa particular. O bilvat, ela tem que dar com o coração completo para o público. Então a mesma coisa aqui, esses birutzim do Yahid, mesmo que pertence a uma pessoa particular, eles vão dar com o coração completo para o público. Fala agora, at kedun birutzei lach, vafilo birutzei avesh. Fala agora, isso a gente discutiu até agora. Eu lembrei antes que tinha 2 tipos de birutzim. Tinha birutzim de coisas líquidas, óleo, vinho e etc. E tinha birutzim de farinha, que são coisas secas. Então fala Gemara que só os birutzim líquidos, eles eram usados para essas coisas que a Mishnah discute, para o klei sharet, ou para o kaitz hamizbeach, etc. Já os birutzim das coisas secas, ou seja, da farinha que caía, isso já não era usado para o Beit HaMikdash. Por que isso? A Gemara explica em outros lugares que as medidas que eram usados, os utensílios de medida que eram usados para as coisas líquidas, quando eles fizeram esses utensílios, eles fizeram eles santos tanto por dentro como por fora. Ou seja, tem santidade por dentro dele, que qualquer coisa que entra dentro dele fica santo, também qualquer coisa que toca na parte de fora dele também fica santo. Então, se esse líquido cair para fora, ele espirrar para fora e ele tocar na parte lateral de fora do utensílio, ele também vai ficar santo. Já nas medidas, nos utensílios de medidas da farinha, eles não santificaram ele, pelo menos por fora. Então, se eles não estão santos por fora, mesmo se a farinha cair para fora, ele nunca se santificou, porque ele tocou numa coisa que não é santa. Então fala agora, esses birutzim não tem nenhuma santidade, e a pessoa que trouxe eles, ou mesmo o público que trouxe eles podem pegar eles de volta para casa, porque eles nunca ficaram santos. Fala agora, de onde a gente vê isso, que uma coisa que não é santa não vai para o Beit HaMikdash, que aí detalina taman, como a gente está numa Mishnah, em outro lugar, em Masechet Menachot. הנסכים שקידשו בכלי ונמצא זבח פסול. A gente tem uma halachá, a gente mencionou antes que
vários sacrifícios de animal que a pessoa trazia, precisava trazer junto com ele um sacrifício de farinha que era ele era vinculado a esse animal que era sacrificado. O que acontece se ele trouxe o sacrifício de farinha e aconteceu um psu no animal? Não dá mais para sacrificar o animal. Ele recebeu alguma ferida, ou a carne dele saiu do Beit HaMikdash, que ele fica yotze, ele fica passul, qualquer outro psul que tem. Então a halakha é que se esses nesachim, esse sacrifício de farinha, ele já está santo, a gente já colocou dentro de um utensílio que santifica ele, então aí, se a gente encontrar outro korban no Beit HaMikdash que precisa desse sacrifício de farinha que era vinculado a ele, a gente pode pegar desse sacrifício e levar para o outro sacrifício. Vem lá, porém, se não, e passou Baliná, não tem o que fazer com esse sacrifício. Ele está santo, e ele tem que duchar da curva, ele próprio está santo, então não dá para redimir ele. Então a gente deixa e vai passar uma noite, e ele vai ficar passul, e a gente vai acabar queimando ele. Mas a gente vê que só uma coisa que está santa, a gente não tem o que fazer, não pode pegar de volta para casa. Já esses birutzim e veishim, já essa farinha que ela espia de dentro do utensílio de medida, que ela não tem santidade, a gente pode levar ele de volta para casa. Halakha Gimel. Fala a Mishnah. Motar a Ktoret. A gente sabe que tinha um sacrifício de Ktoret. Ktoret era certas espécies que a Torá ela enumera para a gente, que eles moíam elas e eles sacrificavam elas dentro do Eichal, no altar de ouro, no Mizbeach HaPnimi. E esse é o Pitum HaKtoret que a gente costuma recitar todo dia. Pitum HaKtoret, Atzariv, Atziporim, todas as espécies. Então a Mishnah em Kritud nos conta que o Ktoret, eles preparavam ele para o ano inteiro, no começo do ano para o ano inteiro. E eles não só preparavam para o ano inteiro, eles preparavam 365 manim, ou seja, cada maná, uma certa medida, era usada cada dia. Então 365 manim. Então fala a Gemara que sempre, quase todos os anos, sobrava. Por quê? A gente sabe que o ano judaico é o ano lunário. Ele não tem 365 dias. Ele tem 354 dias. Então acabava sobrando o Ktoret. Então o que a gente fazia com essas espécies, com esses manim, essas quantidades que sobravam? Então vamos a Mishnah. Motar a Ktoret, o Ktoret que sobrou, maio ou simba. O que a gente faz? Então a Mishnah vai explicar para a gente que a gente vai usar ele para o ano que vem. Mas qual é o problema? Que já que esse Ktoret ele foi comprado com as moedas do ano passado, do ano anterior, a gente já não pode usar esse Ktoret para o ano seguinte. Porque no ano seguinte a gente tem que comprar ele com as moedas novas. Então o que a gente faz? Agora vai explicar todo um processo que a gente faz para voltar a vender esse Ktoret e comprar ele novamente com as moedas do ano novo. Então vamos ver como a gente faz isso. Mafrishim menaschara umanim, a gente pega esse Ktoret que sobrou e a gente usa para dar como salário para os operários que trabalhavam no Beit HaMikdash, para diferentes coisas. Ou eles construíam, consertavam coisas no Beit HaMikdash. Então a gente separava essa parte, essa Ktoret que sobrou, para usar esse Ktoret como se fosse o salário desses operários. E aí, o mechalelim otam almaot. E aí a gente pega esse Ktoret que sobrou. Antes de dar para os operários, a gente redime a santidade que tem no Ktoret e a gente põe essa santidade em moedas. E essas moedas são moedas de Trumat Alishka. Essas moedas são moedas que elas tinham santidade, que foram separadas do armazém no ano anterior. E aí, venotrim otá. E aí a gente dá esse Ktoret sem nenhuma santidade para os operários. Bisharan, como os salários deles. E aí que a gente faz, a gente pega as novas moedas desse ano, a gente volta a comprar dos operários esse Ktoret, porque os operários não têm o que fazer com esse Ktoret, eles vendem para a gente e eles recebem dinheiro. Ou seja, a gente pega esse Ktoret que está sobrando, a gente tira a santidade dele e coloca em moedas do ano passado, da Trumat Alishka do ano passado, dá esse Ktoret para os operários, pega moedas do ano novo e volta a comprar o Ktoret deles.
Sim, diz a Mishnah. Agora vai falar a Mishnah mais uma lei. Veim bachadash bismano lochim otam mitruma chadashá. Se as moedas chegaram no Beit HaMikdash até o Rosh Chodesh Nissan, até a hora certa, que já tinha moedas na hora que tem que comprar o novo Ktoret, a gente compra das moedas novas. Vem lá, mas caso as pessoas não trouxeram as moedas, aí Mina Yeshaná, Bedievet, se não deu, a gente pode usar as moedas do ano anterior. Ou seja, a princípio precisa usar moedas do ano novo, mas se não teve, pode-se usar moedas do ano anterior. Fala, Gemara. Velo nimtza hegdesh mitchalel al hegdesh. Pergunta a Gemara, como que a gente está redimindo esse Ktoret? A gente está tirando a santidade do Ktoret e colocando essa santidade nas moedas. Da onde são essas moedas? Foram as moedas que foram separadas das moedas que o povo trouxe do ano anterior. As moedas que o povo traz como Hatzi Shekel, elas têm santidade por si só. Então como que a gente pega a santidade e coloca numa coisa que já está santa? Santidade a gente pode pôr numa coisa que não tem nenhuma santidade. Uma Kedushá não pode lahul sobre uma outra Kedushá. Então como que a santidade do Ktoret, ele pode ser transferido do Ktoret para as moedas? As moedas já têm santidade, pergunta a Gemara. Então fala a Gemara, que está você, como que ele faz? Gemara Shimon bar Bisna, mevi maot umechalelan ala binyan. Fala a Gemara, não. O que a gente faz? A gente traz esse dinheiro do Trumat Alishka, que foram separados do ano passado, e se no decorrer do ano eles construíram no Beit HaMikdash alguma parede, algum tijolo quebrou e eles reconstruíram, a gente já estudou antes que tem que santificar esse tijolo. Então o que a gente faz? A gente pega a santidade que tem nas moedas, a gente transfere essa santidade para o muro, e agora o dinheiro não tem mais nenhuma santidade. E quando o dinheiro não tem mais nenhuma santidade, a gente pode transferir a santidade do Ktoret para essas moedas. O Mevi Ktoret, a gente traz esse Ktoret que sobrou, o Mechalel Aleia, e a gente transfere a santidade do Ktoret para essas moedas. Fenotrim otalo umanim bischaran, a gente dá para os operários como o salário deles. Agora não tem nenhum problema. Mas agora pergunta a Gemara, o que aconteceu? A gente pegou a santidade do Ktoret, a gente colocou nessas moedas. Agora o que a gente faz com essas moedas? Essas moedas têm santidade do Ktoret que tinha, o que dá para fazer com essas moedas? Fala Gemara, Otana Maot, Mayasebaem, o que a gente faz com as moedas? Rebbe dizia, Omerani, eu digo, Inatnu lebeit garmu lebeit aftinas. Tinha duas famílias que eles entendiam muito bem como moer essas espécies do Ktoret, ou como fazer o lechem apanim, os pães que se colocavam no shulchan. Era uma grande sabedoria como fazer esses pães. A Gemara nos conta em Menachot que eles tinham que dobrar o pão para se parecer como se fosse um navio. Então era um pão bem complicado de se fazer, era uma grande sabedoria a fazer. Então essas duas famílias eles sabiam fazer. Então a gente podia pagar um salário para eles fazerem esses pães, esse Ktoret, com esse dinheiro, porque a gente sabe que o salário dos operários que trabalham no Beit HaMikdash próprio pode ser usado de Trumat Alishka, pode ser usado de coisas que têm santidade de Trumat Alishka. Então o Ktoret que tinha a santidade de Trumat Alishka, essa santidade passou para as moedas, e essas moedas podem ser usadas para pagar essas duas famílias. Shayu bekim bepitum Ktoret, baselachem apanim, que eles conheciam como moer o Ktoret, e como fazer esses pães que se colocavam no shulchan. Fala Gemara, Marav Shmuel bar Rabi Yitzchak, ve'en sheyu chayavim lahem ma'od b'sha'ar rishonah. Mas isso é só se eles estavam obrigados a dar dinheiro para eles o ano passado. Ou seja, a gente não pode usar dinheiro, moedas que têm santidade de shkalim do ano anterior para pagar o que eles estão devendo esse ano. Então a gente tem que falar que está se tratando em pessoas que não receberam os salários deles no ano anterior. Eles ainda estavam devendo do ano anterior. Então pode-se usar essas moedas que têm santidade de shkalim do ano anterior. Pergunta a Gemara, Rabchia bar Abai, então Rabchia bar Abba perguntou, Lo ayu chayavim lahem ma'od misha'ar rishonah. Se eles não tivessem devendo ainda dinheiro para esses operários, ou seja, eles já pagaram tudo no ano anterior. O que se faz agora com essas moedas? Não tem o que fazer com as moedas, porque não tem gente que a gente está devendo para eles do ano anterior. Então, Ata, Rabi Ba, Beshem Rabchia, então o próprio Rabchia nos disse, Beshem Rabi Yossi, Mekaitzim Baem et HaMizbeach. A gente usa isso
como para comprar sacrifícios de Olá quando o Mizbeach está vazio. Pergunta a Gemara, Rabi Ba bar Cohen ba Mikumi Rabi Yossi. Rabi Ba, o filho de Cohen, perguntou para Rabi Yossi, Machlefa shitatei Rabi Chia bar Ba? Será que Rabi Chia bar Ba, ele se confundiu? Ele trocou o que ele sustentava? Taman tzricha lei, vekol pshita lei. Num episódio, Rabi Chia, ele nos pergunta, o que a gente faz com essas moedas quando não tem que pagar dívidas que eles estão devendo do ano anterior? E no outro lugar, ele fala pra gente o que fazer. Ele sabe o que fazer com as moedas ou ele não sabe o que fazer com as moedas? Eu falo, Gemara, ele sabia uma das coisas que pode fazer com as moedas, mas uma outra coisa ele estava em dúvida. Ou seja, ele estava em dúvida se pode usar essas moedas para comprar utensílios para serem usados no Beit HaMikdash. Essa foi a dúvida dele. Não é que ele não sabia o que fazer com as moedas, ele não sabia se podia se usar as moedas para os utensílios que se usam no Beit HaMikdash. A Depshita leu, o que ele sim sabia, que podem ser usadas para comprar sacrifícios de Olá para quando o Mizbeach está vazio. E por que ele tinha essa dúvida se pode ser usada essas moedas para comprar utensílios para serem usados no Beit HaMikdash, utensílios santos que se usam no Beit HaMikdash? Tem Hispaligun, que tem uma discussão, Pitma Bechulim. O que acontece se quando eles moeram essas espécies para o Ktoret, eles não usaram utensílios santos para moer? Ou seja, então as espécies moídas, elas não são santas ainda. Eles vão precisar santificar essas espécies depois. Será que isso é kasher ou não? Será que precisa moer as espécies com utensílios já santos para elas se santificarem na hora que elas forem moídas ou não? Isso é uma discussão. Rabi Yossi ben Rabi Hanina amar psulá. Rabi Yossi, filho de Rabi Hanina, ele sustenta que não é bom. E Rabi Shua ben Levi amar tcheirá. Rabi Shua ben Levi sustenta que é kasher. Não precisa se usar um utensílio santo para moer as espécies. Então fala a Gemara que Rabi Chia, ele sustentava o seguinte: se tem que moer as espécies do Ktoret com um utensílio santo, então o Ktoret, ele se santificou com um utensílio santo. Então certeza, as sobras do Ktoret, a santidade que tem nas sobras do Ktoret, podem ser usadas essa santidade para comprar utensílios santos, porque ele vem dessa santidade. Já de acordo com a outra opinião, que eles moíam o Ktoret sem um utensílio santo, então o Rabi Chia entendeu que não se pode se usar a santidade que depois eles santificaram o Ktoret e sobrou para comprar utensílios santos. Agora a Gemara vai discutir de onde que a gente sabe, de onde cada opinião tirou o que ele sustenta, se precisa usar utensílios santos para moer o Ktoret ou não precisa usar os utensílios santos para moer o Ktoret. Fala, Gemara. Mas tá, mas Rabi Yossi bar Hanina, por que Rabi Yossi bar Hanina sustenta que precisa de um utensílio santo? Kodesh ish, é aviatá ba Kodesh. Está escrito no Pasuk que o Ktoret é santo. Então estudou Rabi Yossi bar Hanina que a palavra hi quer dizer beaviatá, que na hora que ela é feita tem que ser santo. Mas tá, mas Rabi Shua ben Levi, o que Rabi Shua ben Levi faz com esse discurso de Rabi Yossi bar Hanina? Isso que está escrito que tem que ser santo é que ele tem que ser comprado com dinheiro do Trumat HaLishka, do dinheiro que a gente separou do armazém das novas moedas. Mas não que ela precisa ser feita e moída com um utensílio santo. Amar Rabi Yossi ben Rabi Bun, Atia de Rabi Yossi ben Hanina que Shmuel. Isso que Rabi Yossi ben Hanina fala, que precisa de um utensílio santo, isso está indo de acordo com a opinião de Shmuel. Shmuel também sustenta dessa maneira. O de Rabi Shua ben Levi, isso que Rabi Shua ben Levi fala que não precisa de um utensílio santo, que Rabi Hanina, que Rabi Yochanan, isso vai de acordo com a opinião de Rabi Yochanan. Rabi Yochanan também sustenta que não precisa de um utensílio santo. Da onde que a gente vê isso? Então, primeiro vai explicar como que a gente sabe que Rabi Yochanan sustenta que não precisa de um utensílio santo. De Tanina, que a gente estudou numa braita, a Magdish nechassav vayu behem dvarim reuim lekorbanot tzibur. Uma pessoa que ele santificou todas as posses dele. E entre as posses dele tinha coisas que podem ser usadas para o público, podem ser usadas para sacrificar no Beit HaMikdash pelo público. E aí a Gemara fala qual que é, a Mishnah fala qual que é o din dessas coisas.
E Rabi Yochanan Amar, Rabi Yochanan explicou o que quer dizer coisas que podem ser usadas pelo público. Ktoret, o Ktoret. Então pergunta a Gemara, se o Ktoret ele tem que ser feito com utensílios santos, então como uma pessoa que tinha Ktoret da própria casa dele, que não foi feito com utensílios santos, ela pode ser usada pelo público. Aí se ela precisa ser usada pelo público, ela tinha que ser usada, ela tinha que ser moída com utensílio santo. Então daqui deduziu a Gemara que Rabi Yochanan sustenta que não precisa moer o Ktoret com utensílio santo. Fala Gemara, não, isso não é uma raia. Por quê? Isso não é uma prova que Rabi Yochanan sustenta dessa maneira. Que Amar Rabi Yoshaya tipater beoman mishel beit aftinas. Fala Gemara, não. Pode ser que a gente está se tratando sobre aqueles operários que a gente estudou no começo da Gemara, que eles recebem como salário as obras do Ktoret, que é Hulin, que não tem santidade, mas de início eles foram moídos com utensílios do Kodesh, e depois eles redimiram a santidade deles, como a gente estudou antes, e agora esses operários têm esse Ktoret na casa deles, e eles santificaram o Ktoret, e pode ser usado pelo público. Então não dá para provar daqui que o Ktoret, de acordo com Rabi Yochanan, não precisa ser moído com utensílios santos. Agora a Gemara vai provar de onde a gente sabe que Shmuel sustenta que precisa de um utensílio santo para moer. O de Rabi Yosef Rav Hanina que Shmuel, Tamar Avuna Beshem Shmuel, que Rabuna disse no nome de Shmuel, Machteshet, a sua ataque Klisharet Bekodesh. A Machteshet, o utensílio que se usava para moer, o pilão lá que eles usavam para moer, ela era feito de um utensílio santo. Então a gente vê que para moer o Ktoret precisava de um utensílio santo. Fala Gemara. Amar Rabi Yossi berabi Bun, Amra Rabi Chuna, Kumi Rabi Yossi, Davar shekodesh bekli sharet nivde. Pergunta a Gemara, a gente estudou antes que o Ktoret que sobrou, a gente pode redimir, transferir a santidade que tem nele para as moedas. Pergunta a Gemara, se o Ktoret ele era moído com um utensílio santo, então ele tinha que dushar taguf, ele próprio era santo. E a gente sabe que uma coisa que ela própria é santa, e não só o valor dela é santo, e não só que com ela a gente vai comprar alguma coisa santa, e sim ela própria vai ser usada para o Beit HaMikdash, a gente não pode redimir. A gente sabe que só um animal que ele tem um ferimento, a gente pode voltar a redimir ele. Mas se não tem nenhum ferimento, não pode redimir. Então como que aqui a gente está pegando esse Ktoret que sobrou e a gente vai redimir ele nas moedas? O Ktoret tem santidade nele próprio. Fala Gemara, Malei Velô, será que não dá para redimir? De Shmuel, isso está indo de acordo com a opinião de Shmuel. Quem é a opinião que sustenta que o Ktoret tinha que ser moído com um utensílio santo? Shmuel. E que Shmuel sustenta? De Shmuel Amar, Kalu Bemotar. Shmuel sustenta que eles fizeram uma kula nas coisas, no Ktoret que sobra. Ou seja, mesmo que normalmente não se pode redimir uma coisa que tem santidade nela própria, mas uma coisa que sobrou, sim pode redimir, mesmo que tenha que dushar nela própria, já que ela sobrou. Aonde que a gente vê que Shmuel sustenta que uma coisa que sobrou pode ser redimida sem nenhum ferimento, mesmo com a própria Kedushat HaGuf? De Ispaligun, que eles discutiram, o Tirut Mimim. A gente sabe que no Beit HaMikdash ele sacrificava todo dia 2 sacrifícios de Tamid, um de manhã e um de tarde. E no sacrifício de Tamid, eles sempre tinham 6 animais prontos para serem sacrificados. Então o que acontece se acabou o ano e sobrou animais já prontos para serem sacrificados para o Tamid, mas terminou o ano no Chodesh Nissan, e agora a gente precisa usar novas moedas para comprar sacrifícios. E esses sacrifícios que sobraram foram comprados com as velhas moedas. Então o que a gente faz com esses sacrifícios que sobraram? Então Shmuel Amar, Shmuel nos disse, Nivdim Ketvimim, a gente pode redimir eles assim mesmo, mesmo que eles não tenham nenhum ferimento, a gente pode redimir eles. Então a gente vê que uma coisa que sobra, a gente pode redimir mesmo eles tendo Kedushat HaGuf. Rabi Yochanan Amar, Rabi Yochanan discorda de Shmuel. O que Rabi Yochanan sustenta? Nivdim kepsulei amugdashim. Eles podem ser redimidos só como korbanot que estão psulim, ou seja, um korban que fica passul, o que a gente faz? A gente coloca ele para pastar até ele receber um ferimento, e aí a gente pode redimir. Então esses sacrifícios de Tamid que sobraram, a gente coloca eles para pastar, eles recebem algum ferimento, e aí a gente pode redimir eles.
Fala Gemara, o tiro seirim, o que acontece? Não tmidim, não os sacrifícios de tamid, que eles são sacrifícios de olá, sobraram. Sobraram sacrifícios de hatat. O público sacrifica algumas vezes ao ano sacrifícios de hatat, ou seja, por exemplo, em Rosh Chodesh, eles sacrificam sacrifícios de hatat. O que acontece se sobrou um dos sacrifícios, não precisou um dos sacrifícios de hatat para o Rosh Chodesh? O que a gente faz? Então, a data de Shmuel fala Gemara, de acordo com a opinião de Shmuel, se o sacrifício de olá ele pode ser redimido sem nenhum ferimento, então, Kol Sheken é muito mais simples que o sacrifício de hatat pode ser redimido sem nenhum ferimento. Por que isso? Que a gente sabe que, de acordo com Rabbi Yochanan, se a gente deixar o sacrifício de hatat pastar, ele receber um ferimento, quando a gente redimir ele, vender ele, a gente vai usar o dinheiro para comprar um sacrifício de olá. A gente não pode comprar um sacrifício de hatat com esse dinheiro, e sim um sacrifício de olá. Então fala Gemara, um sacrifício de olá que mesmo se ele precisar receber o ferimento, ele vai continuar sendo um sacrifício de olá. Mesmo assim Shmuel sustenta que a gente pode redimir ele sem receber o ferimento. Então Kol Sheken é muito mais simples que o sacrifício de hatat, que se a gente não redimir ele sem o ferimento, ele vai se transformar num sacrifício de olá. A gente pode redimir ele sem ele se transformar, ele continua sendo um sacrifício de hatat. Fala Gemara, data de Rabbi Yochanan, porém, pela opinião de Rabbi Yochanan, eles precisam pastar, e aí esses sacrifícios de hatat vão receber um ferimento, e aí a gente redime eles, e com dinheiro a gente compra um sacrifício de olá. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, mekaitzim baem et hamizbeach. Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, ele já tem uma nova opinião. Ele sustenta que Bichlal não precisa redimir. A gente pega esses tmidim, esses sacrifícios de tamid que sobraram, esses sacrifícios de hatat que sobraram, a gente direto já usa eles para sacrifícios de olá no mizbeach quando ele está vazio. Não precisa transferir nenhuma kedushá. Eles se transferem por si só de tamid e hatat para um sacrifício de olá para quando o mizbeach está vazio. Pergunta a Gemara, Vekashya, yesh hatat shekreiva olá? Será que tem algum sacrifício de hatat que ele se transforma num sacrifício de olá? Amar Rabi Yosa, Shania, hi she'en korbanot tzibur nikvaim ela b'shchita. Fala Gemara, já que aqui a gente está discutindo sacrifícios do público, não sacrifícios de uma pessoa particular. A gente tem uma regra em sacrifícios que pertencem ao público, que o sacrifício ele só é fixado como um sacrifício de hatat ou sacrifício de olá na hora do abate, na hora que a gente abate ele. Então até a gente abater esse sacrifício de hatat, ele ainda não está fixo como hatat. Então sustenta Rav Shmuel bar Rav Yitzchak que a gente pode pegar esse sacrifício e logo sacrificar ele como olá quando o mizbeach está vazio. Mas Rav Chia tem outra explicação. Trai Bezdinu, alamotar shekrevu olot. O Bezdin, quando eles santificavam esses korbanot, eles faziam uma condição. Se esses sacrifícios vão ser usados para hatat ou olá e etc., muito bem. Mas se não, se eles sobrarem, então a gente não está santificando eles, e eles são hulim, então agora a gente pode usar eles como sacrifícios de olá para quando o mizbeach está vazio. Então, próximo dava, a gente vai começar uma nova Mishnah. Fica com a gente.